Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio Notas e Novidades, preparando mais um bate-papo. E a nossa convidada já está aqui no nosso estúdio. Reafirmo em todos os nossos encontros que o Notas e Novidades tem como objetivo contar histórias reais, com pessoas reais que construíram histórias lindas e que fazem a diferença na vida das pessoas. Antes de começar nosso bate-papo, quero pedir para vocês que nos seguem no canal, que compartilhem os nossos bate-papos com seus amigos e com familiares, ou com pessoas do seu convívio, colegas de trabalho. Entra lá no YouTube, no Instagram, é só digitar Notas e Novidades com Wanda Scopel e se inscrever no canal do YouTube. E também seguir as nossas redes sociais. Na verdade, a nossa rede social no Instagram. Quero agradecer a todos vocês que nos seguem e já sabem, né, que semanalmente postamos bate-papos com pessoas incríveis, com lindas histórias. E se você aí conhece alguém que precisa contar sua história, manda sua mensagem no telefone 4599-107-4897. Vou repetir para vocês aí, 4599-107-4897. Quero agradecer também aí a Joyce Castro e sua equipe do Estúdio Enjoy. Liga lá e marca o seu horário para fazer o seu cabelo, sua maquiagem, sua tintura de cabelo, unhas e tudo que você precisa num salão, o Enjoy proporciona para você. Vai lá o telefone, gente, 45-99979-3400 ou 3197-9757. Liga lá e já marca o seu dia de beleza, seu dia para ficar maravilhosa, tá? E vamos lá, gente. Nossa convidada é terapeuta, mentora e reprogramadora mental. Tá? Está aqui no nosso estúdio, vai tirar muitas dúvidas de um tema que é muito interessante e muito instigante também, vocês vão ver. Chama lá a pessoa que você sabe que gosta de uma terapia, de uma reprogramação mental, e já marca ela, já manda esse vídeo para essa pessoa. Vamos lá, seja bem-vindo ao Notas e Novidades, Solange. Obrigada, é um prazer estar aqui, Wanda, obrigada pelo convite. Estou muito feliz e o propriamente estar aqui já faz parte de uma reprogramação. Ah, que maravilha! Não, realmente, Solange, é uma satisfação receber você aqui no nosso estúdio. Eu sou uma pessoa que amo todas as terapias alternativas, né? Que são terapias alternativas. Sim. Gosto muito, indico, porque eu já fiz, né? E fiquei muito interessada nesse seu trabalho, porque você vai contar mais histórias, fatos, né, reais da sua vida, né? Sim. Que mudaram também a sua vida em primeiro lugar, não é, Com Solange? certeza. Eu digo assim que se você me conhecesse há muito tempo atrás, há uns 10 anos, eu não estaria aqui falando contigo. Então, essa parte de reprogramação mental, ela é muito interessante para a gente poder se libertar, se destravar também, poder conversar, fazer um bate-papo, fazer lives. Então, tudo isso ajuda. E a minha história, assim, eu era muito fechada. Então, ao longo do tempo, eu me reprogramei, propriamente dita. Mesmo antes de ter esse estudo, eu já vinha fazendo isso. Então, quando eu comecei a estudar e ver o quanto era importante, aí eu me reprogramei de verdade. Mas a gente, desde o nascer, né, a gente já começa com pessoas programando a gente. Então, a gente já está nesse caminho a vida toda, na verdade. Bacana. Eu sou uma prova, né, real, né, de que fiz terapias alternativas, reprogramação biológica e mudou completamente a minha vida. Eu, como você também falou aí, sempre fui muito travada também e as terapias foram me destravando mesmo. Eu jamais, nem sonho, imaginava estar algum dia falando, batendo um papo com alguém
num programa, né, no estúdio, não é? Sim. Então, a mesma coisa como você. Isso mudou minha vida mesmo, sabe? Em vários sentidos, Solange. Então, vai ser muito bacana falar para o pessoal que nos acompanha, para os nossos seguidores aqui, e para eles repassarem para outras pessoas que precisam dessa terapia, Sim. que vai mudar realmente a vida, gente. Solange, eu vi lá no teu Instagram, né? Que você escreve lá, sua frequência cria sua realidade. E, através da reprogramação mental, te ajuda a ressignificar e viver mais feliz. Né? Uhum. Então, é isso mesmo, entendeu? Profundamente. Gente, realmente muda a vida da gente, muda a vida das pessoas. Quem precisa, né? Quem está travada, está tímida, sofre com alguma situação na vida, realmente deve procurar uma terapia que vai realmente melhorar, gente. Eu recomendo, tá bom? Solange, então vamos lá. Agora você vai contar tudo pra gente sobre esse teu trabalho, né? Sobre essa situação toda de que você mudou sua vida com as terapias, né? Em que momento da sua vida você decidiu ser uma terapeuta? O momento exato foi quando eu li um livro, a gente comentando até antes sobre livros, e antes eu não era uma pessoa que gostava de ler. E aí eu comecei, eu trabalhava numa prefeitura, na recepção, e eu comecei a ter bastante, alguns tempos livres assim, né, e eu falei assim, eu vou ocupar esse meu tempo lendo. Vou começar esse hábito de ler, porque eu não gostava. Eu falei que se eu não gosto, eu tenho que fazer algo para mudar. E eu comecei a ler um livro de Salomão, O Homem Mais Rico do Mundo. Eu não sei se tu já leu. Não li. É maravilhoso. E naquele livro, eu comecei a perceber, então, o que era sabedoria. E aquilo me destravou de uma maneira, assim, tão imensa, que eu falei, não, se isso é muito bom, eu tenho que procurar mais, entender mais. Porque, assim, na minha história, Wanda, o querer saber mais sobre reprogramação foi por conta da minha mãe. Ela, desde pequena, a minha mãe tinha depressão. Ela tinha esquizofrenia. Então, assim, eu cresci vendo ela passando por tudo aquilo. E quando criança, eu não entendia o porquê que ela fazia tudo o que ela fazia. Né? Ela às vezes saía pela rua, a gente tinha que procurar ela. Então, assim, foram momentos bem tensos para mim, nesse decorrer, né? E eu não entendia, eu falava, mas, meu Deus, por que acontece isso com ela? Eu falava assim, mas criança, né? Sem ter a noção do que estava acontecendo. E aí eu pensava assim, conforme eu fui crescendo, eu pensava assim, eu não quero isso para mim. O que eu tenho que fazer para eu não ter isso? Porque eu achava que pegava, sabe? Uhum. Como eu não tinha entendimento, eu falava assim, meu Deus, será que isso passa para mim? E aí eu fui entendendo que, assim, a nossa mente, ela é muito poderosa. E pode, sim, qualquer um pode ter depressão hoje, né? Principalmente nos dias de hoje, com essa correria do dia a dia, com tudo que está acontecendo. Então, eu procurei o caminho da sabedoria, de procurar entender mais sobre o assunto. O porquê que a minha mãe tinha tudo aquilo e como eu poderia ajudar outras pessoas, né, a não ter depressão, não ter ansiedade. E como eu mesma poderia passar minha vida sem sofrer aquilo ali, porque eu achava muito injusto. Eu falava, é injusto a minha mãe estar passando por tudo isso e eu não conseguia ajudar ela. E aí eu tive esse start, assim, falei, e eu vou começar, então, procurando algo que eu possa mudar. E foi assim o início, né? Mas, Solange, e com quantos anos isso você sentiu isso, que você viu a tua mãe? Isso causava um sofrimento, de alguma forma, para você, para tua família? Muito sofrimento. Eu lembro que eu tinha, assim, foi sempre, né? Mas eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. A minha avó, ela era muito devota, sabe? Uma pessoa muito de oração. E ela queria muito que eu fosse freira. E aí eu fui morar no convento, 2 anos. Morei no convento. Aí depois eu voltei.
e a minha mãe morava com a minha avó. Então, ali eu já tinha uns 10, 11 anos. E daí, ali eu comecei a ver toda a situação da minha mãe. E conforme ia passando o tempo, cada vez ela piorava mais. Ela ficou várias vezes internada. E ela só ficava boa enquanto ela estava tomando remédio. Se ela parasse de tomar o remédio, ela começava a ver coisas. Ela começava a ver gente querendo pegar ela, querendo, sabe? E eu não entendia. Falava, meu Deus, mas como que ela pensa essas coisas? De onde que ela tira tudo isso? Né? E eu não entendia e eu quis buscar, então, esse conhecimento. Mas, quando eu comecei nisso, eu já tinha uns... 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, que realmente eu me formei. Então, faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a buscar o conhecimento. Então, comecei com um livro, aí comecei a ler, daí já mudou uma chavinha. Falei, não, eu preciso procurar mais saber, né? E aí eu comecei, então, a fazer curso, a fazer mentoria. E foi assim cada vez mais, porque é um processo, né? Quando a gente entende algo e você quer mudar, aí que você começa aquele processo de mudança realmente. E no ano passado eu me formei, então, como terapeuta, e a minha mãe não está mais aqui, ela já faleceu. Então, assim, eu não consegui ajudar ela, mas eu vejo que hoje eu tenho uma oportunidade imensa de ajudar outras pessoas, né? Então, tudo o que eu fiz também foi para honrar ela, para, de alguma maneira, poder ajudar outras pessoas agora, nesse momento. E Solange, você conseguiu, de alguma forma, ajudar a sua mãe? Eu entendi algumas coisas assim. Antes dela falecer, eu sempre... Chegou num ponto que eu não conseguia mais lidar com aquilo tudo. E eu sempre fui muito de conversar com Deus. Então, eu sempre falava, meu Deus, coloque pessoas para me ajudar nesse processo. E aí, por um tempo, ela ficou num lar de cuidadores, porque eu não dava conta mais. Ela, numa semana, ela estava andando, tipo, fugindo, fazendo tudo que ela fazia. E na outra semana, ela travou, ela não andava mais. Então, foi assim, algo bem... Eu não sei se de alguma maneira Deus fez aquilo, assim. Porque eu sempre pedia para Deus, meu Deus, me dê condição de cuidar dela, mas assim, de uma maneira que ela se acalme também, porque quando ela ficava muito nervosa, eu não dava conta. E assim, sempre pedindo para Deus, né? E chegou num ponto que ela parou de andar. Ela ficou deitada na cama. Aí era mais difícil ainda eu cuidar, porque tinha que dar banho e levar no banheiro. Então, tudo isso, assim, foi bem difícil. Você é filha única? Não sou filha única. Mas, assim, que estava com ela era só eu. Você que cuidava. E aí, eu falei assim, eu não consigo mais, Deus. E foi aonde que a gente... uma pessoa me ligou, então, e a gente conseguiu internar ela. E ela ficou internada e logo ela faleceu. Então, eu, assim, hoje eu posso dizer que eu não consegui ajudar, eu fiz o que eu podia com o que eu sabia naquele momento. Mas, assim, foi o start também para procurar entender mais, para ajudar outras pessoas hoje, né? Que bacana isso, Solange, muito legal. E, Solange, o que levou você a buscar a reprogramação mental como ferramenta de mudança na sua vida? Na minha vida, eu estava com 10 quilos a mais. Então, foi no ano de 2023. E eu estava... Não, é recente isso? Isso então. É recente. Eu não me sentia bem, né? Colocava aquelas roupas, você olha, meu Deus, mas não tá bom aqui, não tá bom aqui. E eu falei assim, eu preciso, então, mudar isso, né? E eu comecei a me reprogramar. Comecei a fazer caminhada. Da caminhada eu comecei a correr. Daí eu fazia caminhada e eu corria. Eu falei, opa, tá melhorando, né? Perdi uns quilinhos. Eu falei, vou melhorar ainda. E aí eu comecei a me alimentar melhor.
E eu fui, assim, com o meu próprio pensamento, eu fui me reprogramando para fazer tudo aquilo e emagrecer. E até que eu cheguei numa fórmula de emagrecimento. Hoje eu até disponibilizo também a fórmula. E essa fórmula, ela me ajudou muito. Ela me ajudou a emagrecer de maneira saudável e fazendo atividade, que foi também algo assim crucial para mudar realmente, né? Que a atividade é ótimo, tanto assim para você diminuir também a ansiedade de comer, porque às vezes você quer comer é só para preencher um vazio, né? Não é pela fome. Então, quando eu comecei a fazer mais atividade, eu cansava mais, então eu não comia tanto, porque daí eu descansava também melhor, dormia melhor. Então, tudo isso ajudou para emagrecer. E foi, assim, um processo muito bonito comigo mesma, né? Hoje eu peso 10 quilos a menos e eu me sinto muito feliz. Então, você, na época ali, nesse tempo que você tinha esse peso a mais, né? Que você achava que tinha esse peso a mais, você já tinha esse conhecimento relacionado a poder da mente, diria assim, né? Porque a mente realmente tem um poder gigantesco, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala. Né? Sim, eu já tinha. Eu participei de uma palestra, que foi em 2023 também. De uma palestra eu fui para uma imersão. Nessa imersão foram 4 dias. E realmente lá a gente reprograma a mente. Então, essa imersão, ela me ajudou muito a entender tudo que se passava até com a minha mãe, assim, porque é uma forma que você começa a pensar, né, diferente. Você lida com os seus pensamentos de maneira mais positiva. Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ela fica o tempo todo remoendo o passado, ali, vendo, voltando naquela dor, né? Ela não consegue sair da dor. Então, eu comecei a entender isso de uma maneira que eu me entendi também para emagrecer, e eu comecei a entender o que a minha mãe sofreu também. Então, foi dois starts que foi surpreendente, assim, no meu crescimento também, né? E você emagreceu em quanto tempo, assim? Depois que você começou a reprogramar a sua mente? Eu emagreci depois de 5 meses, eu tinha perdido 10 quilos. 10 quilos. Sem tomar nenhuma medicação, somente com a reprogramação. A reprogramação, o exercício, né? Eu falo que, assim, o exercício, ele ajuda muito. Porque eu digo, quando eu corro, é um momento que eu me concentro em mim mesma. Então, eu deixo de pensar em tudo, né? Eu estou ali presente. E isso me ajudou muito. E quando você estava fazendo esse teu processo de emagrecimento, os teus pensamentos, como que você controlava os teus pensamentos? Eu vou emagrecer, eu vou me cuidar, vou fazer isso, vai acontecer. Como é que eram os seus pensamentos? Você conseguia controlar os seus pensamentos, mudar os pensamentos? Ou você continuava pensando assim, nossa, eu estou fora do peso, não vou conseguir? Como que funciona isso? Então, hoje eu consigo, assim, sempre eu estou cuidando dos meus pensamentos. Quando a gente entende o ato da reprogramação, é claro que eu sou um ser humano, então, assim, vai ter dias que eu vou pensar negativo, não tem como, né? Mas aí é a hora que você fala, não, você muda instantâneo. Então, o que eu faço hoje? Eu começo, já antes de dormir, eu faço um momento de presença. Eu falo momento de presença porque é o ato da gente estar presente, né? Isso é muito difícil hoje, as pessoas estarem presentes. E eu faço isso sempre antes de dormir. Porque quando eu vou dormir, então no sono REM, ali aquele processo, ele vai ficar em memória as últimas coisas que eu faço. Então, antes de dormir, você tem um tempo que você pode programar sua mente positivamente. Isso é uma maneira de se ajudar já. Tá, o que você faz assim? Que momento é esse presente? Como é que funciona isso? É bom, isso daí é muito bom. É bom, você pode fazer todo dia, inclusive. Eu gosto de, sempre antes de dormir, eu gosto de fazer minha oração, e aí eu deito. Quando você deita, você faz umas 3 respirações profundas e solta.
Daí você solta. Ali você já libera bastante coisa. Você pode, por exemplo, respirar amor e soltar a ansiedade. Você mentaliza isso, né? O que você quer respirar e o que você quer soltar. Isso já é um ato de você começar a sua presença interior, assim. E você vai sentindo que você vai relaxando quando você faz isso. Depois de umas 4 respirações profundas, você já vai sentir o seu corpo relaxado. É claro que você tem que estar num lugar em silêncio, ou colocar ali uma musiquinha baixa, uma coisa assim, propriamente, né, para você se sentir num lugar seguro e bem consigo mesma. E eu gosto também de colocar uma meditação guiada. A meditação, ela vai ajudar muito, porque você vai pensar, conforme ali está a meditação guiada, você vai pensando aquilo, né? E às vezes eu até durmo, então eu nem termino de ouvir tudo. Mas o meu inconsciente, ele está se reprogramando enquanto eu durmo também. Então ali já é uma reprogramação. Porque foi o último momento que você, Sim. antes de dormir, né? Que você vai passar uma noite mais tranquila, daí os teus pensamentos vão ser leves. Vão ser leves. Não vai ter pesadelo daí. Não vai ter pesadelo. Pesadelo E isso é uma técnica também para crianças. É muito interessante. É uma técnica dos 15 minutos antes de dormir. Você pode... se a criança é um bebezinho, a mãe ela pode falar para a criança, né? Então, a criança não vai entender ainda, mas a mãe pode ir falando, guiando, e para a criança ter uma noite de sono leve, sem pesadelo, dormir bem, né? E quando já é adolescente, a mãe também pode ensinar a criança a fazer isso, a ter um momento de relaxamento, de reprogramação. Tá, Solange, como que a terapia, a reprogramação mental, como que ela difere da terapia convencional? Qual que é a diferença? Ela difere? Tem alguma diferença, né? A terapia A mental, assim, ela trabalha mesmo a mente, né? Então, é uma hipnose. É como se você relaxasse num momento ali, mas você vai estar o tempo todo consciente. Mas não fique hipnotizada, então. Não fique hipnotizada. Wanda, esse é uma coisa assim que as pessoas têm muito medo ainda. Sim, é novo. É novo. E as pessoas pensam... Por que eu falo isso com propriedade? Porque eu pensava assim, antes de ter o conhecimento, eu pensava que a hipnose, eu ia sair do meu corpo, que eu ia ficar, não sei. As pessoas têm assim uma... Sim, né? porque a diferença é de regressão, né? Também, né? É diferente. Faz, tem uma terapia que você faz regressão, sim. Né? Então, depois que eu comecei a entender, eu entendi assim que a maioria, praticamente digo que todas as pessoas já passaram por uma hipnose. Quando você está na igreja, por exemplo, que você está ali, ou o pastor ou o padre está fazendo algo que você começa a chorar, por exemplo, você está emocionalmente ligado com aquilo. Então, é um tipo de hipnose, queira ou não queira, né? Então, assim, as pessoas, elas podem hoje ter esse conhecimento de que a hipnose é um ato muito gostoso, relaxante, que você fica presente, que você vai estar o tempo todo consciente, que você vai estar ouvindo. Tem pessoas que até dormem de tão relaxante que é, mas o seu inconsciente, ele está trabalhando, né? A todo momento. Então, é, assim, uma experiência muito gostosa. Solange, assim, quais que são os principais bloqueios mentais que as pessoas têm em relação ao emagrecimento? Eu diria que é muito crença, né? Porque, assim, quando você é pequeno, a gente é programado. Então, conforme você vai crescendo, seus pais, seus professores, todo mundo, eles estão, de alguma maneira, te programando. E tem crianças, às vezes, que por um trauma, às vezes ele não consegue emagrecer, né? Porque às vezes eu mesmo, quando eu era pequena, eu era gordinha. Então as pessoas, eu já tinha vergonha porque me achava gorda, né? Então eu ia para a escola, eu já não queria me enturmar muito, porque no próprio ato ali de comer, tipo, você ia comer, parece que todo mundo estava olhando para mim, porque comia mais. Então tudo isso vai fazendo com que a pessoa crie aquela crença de que ela é gorda, que ela é feia,
que as roupas não ficam bem nela. E a pessoa, se ela não cuidar disso, ela vai cada vez se afundando mais. E se ela não tiver assim, um processo, às vezes, de ajuda, ela não vai conseguir realmente emagrecer. Por quê? Porque ela acha que aquilo ali é muito difícil, que não consegue emagrecer, por exemplo. E não é. A gente tem que, a partir do momento que você entende que os alimentos, eles foram feitos para te nutrir, que você pode comer de tudo, mas você também pode escolher o que você vai comer. Então, você começa a entender que é mais fácil emagrecer do que as pessoas imaginam. Porque aí você pensa, não, porque eu não posso comer pão, não posso comer massa, não posso comer carboidrato, tem que cortar tudo porque isso me engorda. Se você está falando isso, você vai engordar. Vai engordar. Você já está programando a tua mente, né? Olha para você ver, eu vou te dar um exemplo que não tem a ver com emagrecimento, mas que aconteceu com o nosso podcast, por exemplo. Eu queria muito ir numa entrevista, ser convidada para fazer uma entrevista. Uhum. E mentalmente eu memorizei isso. E aí eu fui convidada pela Patrícia Sonsim, fiz a entrevista, me senti em casa. Eu falei, olha que legal, né? Consegui agora. E aí eu pensei, nossa, agora o meu próximo passo é um podcast. E aí, eu fazendo yoga, né? A Marion, que faz yoga comigo, ela veio fazer o podcast contigo. Marion, claro. E aí, logo depois, tu me convidou para fazer o podcast. Eu falei, olha como a nossa mente é poderosa. Porque, assim, eu me programei para fazer... E é como se o universo, ele colaborasse com aquilo, trazendo aquilo para mim. Então, o universo, ele conspira. O universo conspira com tudo que a gente pensa. Aquilo que você pede. Pede, né? Com tudo aquilo que a gente pede. E eu, assim, em tudo que eu tô, é claro que eu tô no processo também, mas, assim, eu percebo que a gente programa tudo o que vai acontecer na nossa vida, de uma maneira ou outra. Então, assim, seja para o bem ou seja para o mal, você está programando o tempo todo. Do levantar até o deitar, você já está programando. O seu dia, o seu dia, o seu mês, a sua semana, ano, quanto você vai ganhar, com quem você vai casar, tudo isso a gente está programando. E se a gente não tiver esse entendimento e saber lidar com isso, a gente só vai... Muitas vezes as pessoas só vão programar coisas ruins, né? E quando eu sei que eu posso mentalizar diferente, que eu posso programar diferente, é um start, assim, maravilhoso. Uma mudança de vida mesmo. Uma mudança de vida. Que bacana. E Solange, assim, para fazer uma terapia, uma reprogramação mental para bariátrica, quantas sessões? Tem um limite de sessões? Como é que funciona o processo todo? Basicamente, são 4 sessões. Então, a primeira, a gente vai fazer uma anamnese, eu preciso entender ali o que a pessoa está passando, o porquê que ela não consegue emagrecer, com as palavras dela, né? Eu preciso entender todo esse processo. No próximo, a gente vai fazer, então, a introdução do balão gástrico. Aí, a pessoa vai passar por uma hipnose, porque é uma reprogramação, eu preciso começar pela mente. A mente precisa entender que você se comprometeu a emagrecer e a partir dali, criar novos hábitos. Então, é como se a gente entendesse isso, programasse e daí eu vou conduzindo e colocando tudo isso para que a pessoa faça esse processo mentalmente primeiro e depois isso aconteça no físico. Aí, o próximo passo, então, a gente faz depois um reforço, depois de 40 dias, para a pessoa relembrar, porque ela precisa estar nessa energia, né? Ela precisa se trabalhar a mente também, fora isso. Mas a gente relembra, e aí quando ela atinge os quilos que ela já quis, né, perder, então a gente faz daí a retirada. Basicamente, são 4 sessões. Tá, e essa colocação do balão gástrico, ela é tudo uma reprogramação mental. Você vai na terapia isso? Isso é na terapia, mas assim, a gente usa alguns elementos para a pessoa sentir,
Porque tem pessoas que são visuais, então elas só veem. Tem pessoas que ouvem. E tem pessoas que precisam ter o toque. Então, a gente faz com elementos na própria sessão, para a pessoa sentir, para a pessoa ver e para a pessoa se começar ali a entender o processo, como funciona. Solange, tá, você falou de todo esse processo de acompanhamento, tem as 4 sessões, né, que é feita, a colocação do balão, tudo um processo mental, né? Por meio da hipnose, que a pessoa não dorme, já conversamos sobre isso. Fica o tempo todo consciente. O tempo todo consciente, mas ela vai mentalizando todos os passos, todo o processo, até a colocação do balão, certo? Sim. E ela fica com isso, vai para casa e vai fazendo todos os procedimentos que tem que ser feito, já está reprogramado mentalmente, né? Uhum. E começar o processo de emagrecimento. Uhum. Tá? E você faz esse acompanhamento até a pessoa perder os quilos necessários. Praticamente não o tempo todo dito, porque assim, vai depender muito de como a pessoa também vai ela mesma se ajudar. Então, por exemplo, ali no processo da bariátrica, eu vou falar sobre o que ela pode comer de tudo, mas ela vai escolher comer o que faz bem. Então, a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre exercício, a gente vai falar sobre também o próprio trabalho do corpo dela, a parte do intestino, que precisa funcionar direito, porque também, se não funcionar, não emagrece. Então, tudo isso a gente trabalha. Os hábitos mesmo. Os hábitos. É uma mudança, uma reprogramação de hábito, na verdade. E daí, a partir daí, tudo que a pessoa fizer a mais vai ajudar ainda mais. Então, se ela correr, se ela caminhar, tudo isso vai ajudar ainda mais. Porque ela vai ter a consciência de que ela decidiu emagrecer. Então, o próximo passo é ela começar uma alimentação melhor. Depois, ela procurar uma atividade física. A atividade física é algo essencial também para todos nós. Não só para emagrecer, mas para cuidar do corpo físico. A gente precisa estar alinhado o corpo físico, o mental e o espiritual, para que a gente esteja bem em todas as áreas. Então, quando eu sei disso, mesmo que esteja um dia frio, por exemplo, e eu esteja lá não querendo ir, mas eu me comprometi comigo mesmo. Então, assim, é uma maneira de você se comprometer com você mesmo e falar assim, não, eu vou. Porque a minha mente, ela está conduzida para isso. Então, eu preciso ter essa ação o tempo todo. É eu trabalhando comigo o tempo todo também, né? No meu mental mesmo. E você vê nesse processo todo, nesse trabalho, né? A tua experiência, as pessoas que não querem, por exemplo, isso que você falou, tá frio, hoje não vou fazer exercício, não quero, procrastina mesmo, né? Quem faz esse tratamento, essa terapia, ela tem essa consciência, ela faz todo o processo? No ato ali que a gente está trabalhando, eu passo tudo isso para ela. Então, assim, a consciência ela vai ter. A partir disso, é o comprometimento com ela mesma, porque ela também, eu digo assim, que é 20% eu e 80% a pessoa. Tudo parte do princípio de que a pessoa quer mudar. E eu penso que quando alguém fala para mim, eu quero mudar, eu quero emagrecer, ela vai colocar foco naquilo, certo? Então, a pessoa vai realmente se comprometer com o que ela busca. E aí, a partir daí, tudo que ela fizer vai se tornando melhor para ela mesma. E o mais rápido, ela vai perder aqueles quilos, né? Que ela quer perder. Os quilos. E quando ela perdeu os quilos que ela desejou ali no dia da terapia, acontece a retirada desse balão. Acontece a retirada, que daí ela chegou no nível ali que ela queria, né? O tanto de quilo que ela queria perder. E esse emagrecimento, ele prossegue, no caso? Não engorda mais? Como é que funciona Ele isso? prossegue. Tudo depende também da pessoa e de como ela conduz daí a partir dali a mente, né? Mas ela vai estar reprogramada. Ela vai estar reprogramada. Eu digo assim que a pessoa ela não pode ficar muito tempo sem fazer uma reprogramação. Porque assim, a gente pode o tempo todo estar se reprogramando. Então, a gente precisa cuidar muito do que a gente vai pensar. Então, por exemplo, você vai num restaurante, você vai ver lá um buffet enorme de comida. Você sabe que você pode comer o que você quiser.
Mas você vai escolher o que te faz bem, porque você entendeu que aquilo para o seu corpo é fundamental. Então, a partir daí, a gente começa a entender o que é bom para a gente. E a gente faz escolhas o tempo todo. Escolhas o tempo todo, isso é muito verdade. Tempo porque todo. uma bariátrica cirúrgica, por exemplo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê pessoas que emagrecem os 40 quilos, o tanto de quilos que, né, enfim, cada um individual isso, né? Mas pode engordar depois se não seguir o tratamento. É o mesmo processo, né? Eu conheço pessoas que, inclusive, fizeram uma bariátrica, aquela que faz com cirurgia, né? Porque a bariátrica hipnótica, ela não é uma cirurgia. Então, não é indolor, né? Não tem esse processo. Não tem esse processo. Mas as pessoas que fazem a bariátrica com cirurgia, geralmente, a maioria engorda de novo. Por quê? Porque não começou pela mente. Então, a mente é o ponto onde tudo muda. Você muda quando você coloca na sua cabeça, uma chavinha vira e você fala, não, a partir daqui eu sigo diferente. Então, ali começa a tua mudança. Tudo é pela mente, então, o começo. Opta, por exemplo, de não fazer uma bariátrica através da reprogramação mental, assim, né, somente, e queira muito a cirúrgica, que algumas pessoas querem muito a cirúrgica, né? Seria indicado, então, fazer uma terapia. Fazer uma terapia. De reprogramação. Até, né? assim, eu digo assim, hoje em dia, muitas pessoas engordam porque, às vezes, não é nem pela fome, mas, às vezes, a pessoa está passando ali por um processo de dificuldades, por exemplo. Às vezes tem muita dívida, ou às vezes ela está num trabalho ruim, que ela não quer. Então, isso tudo vai acumulando. A pessoa vai tendo ali coisas ruins o tempo todo. E ela vai colocando nesse vazio, ela vai comendo. Então, ela vai preenchendo com a comida. E, às vezes, ela vai engordar por aquilo. Então, quando a pessoa faz terapia, ela vai trabalhar a raiz do problema. Por exemplo, se é um trauma, ou se é qualquer coisa que está fazendo aquilo, você se tornar aquilo, então vai mudar. Então, com a terapia, você vai trabalhar isso e você não vai engordar. Porque o engordar é o ato ali de comer sem estar com fome, por exemplo, né? Você come por ansiedade, você come por medo, muitas vezes. Você não quer fazer uma coisa, daí você fala, não, eu vou comer. Aí você tem que tratar a causa. Tem que tratar a causa, a raiz do problema. Quando você muda a raiz, você muda automático, muda tudo. Né? É incrível. É fabuloso, é maravilhoso isso, né? Sim. E outra coisa que nós podíamos conversar aqui, tá? Você faz mentorias também, né? Sim. Como funcionam essas mentorias? A gente está começando um projeto para trabalhar com mulheres. Então, muitas mulheres, elas passam por várias questões, muitas são divorciadas, são separadas, assim. Hoje eu sou divorciada. Então, eu também me trabalhei nisso também. Então, hoje eu quero fazer um projeto para ajudar mulheres nessa questão, porque elas são passam por tantas dificuldades, às vezes, no casamento, que às vezes elas pensam assim, eu nunca mais quero casar na minha vida, porque passou muita dor. Então, a gente precisa também fazer um acompanhamento com essas mulheres, né? E eu penso, assim, que é um propósito meu hoje de ajudar essas mulheres também. Então, a gente está fazendo... Agora, a gente está começando uma mentoria com mulheres que realmente querem voltar para si, ter presença, se conhecer um pouco mais, porque tudo começou a partir do momento que eu quis me conhecer também. Então, mudou muitas coisas em mim a partir disso. E quando a gente começa a se conhecer, você vê que você tem capacidade de fazer tanta coisa, que você pode ser boa em tantas áreas, que você... Tudo. Sim, desbloqueia tudo. É uma mudança de vida, assim, é automático. Você passa, às vezes, uma vida inteira, né, Solange? Sim. Sofrendo por alguma coisa, remoendo passado, o medo do futuro também. Medo do futuro. Né, do futuro, isso tudo atrapalha muito a vida, né, das pessoas, né? Como atrapalha? Meu Deus, eu digo assim que se todo mundo soubesse a viver mais no presente, seria tudo melhor. Porque muitas pessoas ficam presas no passado. E o passado, a gente não consegue mudar o passado, né?
já passou. Já passou. Então, aquilo ali vai te causar depressão, vai te causar ansiedade. Se você não decidir sair dali, você só se afunda. E o futuro também. O futuro, por que as pessoas, a maioria das pessoas tem ansiedade hoje? Porque elas querem controlar algo que não está no controle delas. Não está no controle mesmo. Eu penso assim, independente de religião, mas eu sou uma pessoa que me conecto muito com Deus. Então, todos os dias eu penso assim, meu Deus, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje eu vou viver o hoje. Então, eu estou aqui contigo, a gente está fazendo esse podcast, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 10 minutos. Então, assim, eu tenho que estar no presente. Eu não posso querer controlar algo que não está no meu alcance. E quando eu entendi isso, mudou muito para mim também. Porque eu comecei a viver mais isso, tipo, integrar, né? Dizer assim, meu Deus, eu só vou fazer o que tiver no meu alcance, o que não tiver eu entrego para ti. Porque realmente eu não consigo mudar outras coisas, né? Sofrer com antecedência. Sofrer né? por antecedência. Mesmo, né? E isso, nossa, me acalmou muito, assim, de uma maneira. Porque se eu não me cuidasse, eu também seria uma pessoa ansiosa. Então, hoje eu trabalho isso também, com pessoas ansiosas, para a pessoa estar sempre no presente, quando ela quer ir lá para o futuro. Porque eu digo assim, a gente tem que ter uma programação para o futuro também. Claro. O tempo todo você tem que estar se vendo o que você já... eu digo assim, você vai se tornar o que você já vive hoje. Então, é você programando o que você quer realizar, você já tendo isso em mente. Mas, assim, tendo a consciência de que eu preciso estar presente aqui e agora, né? Você pode prospectar o seu futuro, Sim. fazer teus planos. Fazer os planos agora, é essencial. Aquela situação de sofrimento. E se acontecer isso? E se der errado? E se eu não conseguir? A gente sofre, né, com isso, né? Sofre. Então, você tem que colocar pensamentos positivos. O tempo todo a gente trabalhando isso, porque, assim, vai vir pensamentos negativos. Claro que vem, a gente é ser humano, é natural, né? Mas tudo o que, inclusive, é bíblico, né? Jó, tudo que ele pensava, tipo, de ruim aconteceu, porque ele programou aquilo para ele. Então, assim, como tu pensas, assim tu és, né? E como a gente pensa sobre a gente, assim a gente vai ser. Então, a partir daí, olha uma chave para você cuidar realmente do que você está pensando, né? É o tempo todo. O tempo todo, né? E, Solange, você veja assim, essa geração que a gente percebe agora, esses jovens com ansiedade, crises de ansiedades frequentes, né? Daqui a pouco, qualquer coisa você não pode falar já estão com crise de ansiedade, depressão, entram em depressão, vão no isolamento, fica só no celular, só na rede social, o tempo inteiro. Tem como fazer um trabalho aí também para essas crianças, esses adolescentes? Tem. A gente pode começar a reprogramação já desde pequeno. É claro que isso também, Wanda, eu digo assim que ele vai muito de como é o comportamento da família. Porque os pais, por exemplo, os filhos se espelham nos pais, certo? Então, se o pai, na hora do almoço, por exemplo, tá ali com o celular, a mãe também, o filho automaticamente vai ser assim, né? Então, a gente precisa trabalhar isso em cada família, começando já pelos pais. E os filhos, eles vão fazer tudo que os pais fizerem. Isso é uma programação já. Os pais já estão programando os filhos. Quando eles se casarem, por exemplo, muitas pessoas, muitos homens tratam a mulher como ele vê o pai tratando a mãe. Então, perceba que já é né? Já está programando ali. E hoje o que eu percebo muito? As crianças, elas estão muito aceleradas. Tipo, a própria geração, assim, dessa inovação toda de tecnologia, ela é muito boa. Só que tira o foco da criança de ser criança. Porque ela está o tempo todo trabalhando a mente ali naquela doidura de, né? E ela não consegue, por exemplo, tirar um tempo para brincar, tirar um tempo de ficar sem fazer nada, né? O ócio é bom. É ótimo. Também, né? Produtivo também. E assim,
a pessoa, quando ela faz uma terapia, ela tem essa consciência de o quanto é importante a gente ter essa visão de se trabalhar, de cuidar do que a gente, no dia a dia, cuidar do momento do almoço, esteja ali presente. Almoce com a sua família, sabe? Dá atenção ao seu filho, conversa, tira um tempo para falar sobre o que ele fez no dia. Ou a mãe também conversar, ajudar nas tarefas. Então, assim, tudo isso é o que vai dar ali no próprio crescimento da criança, é o que ela vai se tornar. Então, olha como é um serviço, assim, trabalhoso para o pai e para a mãe, mas é o dia a dia, é o tempo todo também. Você sabe que isso que você só fala foi muito interessante, porque tem famílias e pais e mães que não têm esse tempo, que trabalham fora, que não conseguem voltar para um almoço, né? Sim. Mas se eles não conseguem, por exemplo, estar reunidos no almoço, eles podem fazer isso no jantar, por exemplo. No jantar. Né? Em algum momento. Em algum momento. Eu digo assim que é tirar um tempinho, 10 minutos por dia. Que seja o tempo que seja, tiver, né? O tempo que tiver. E sentar realmente, olhar no olho da criança, tá presente ali, né? E ver o que foi importante para ela. Então, assim, eu vejo assim também que os traumas vividos, né, pela criança, pelo adulto, pelo jovem que seja, e a ansiedade, né, ele também conecta com o grande peso e a compulsão alimentar, né? Muito. Porque a criança, às vezes, ela quer ser tão vista que ela, às vezes, começa a comer, tipo, já que o pai e a mãe não ligam, então vou comer. Chamar atenção. Vou chamar atenção. E aquilo ali tá o tempo todo agindo. Então, ela vai se tornar uma criança obesa. Aí já começa a insegurança de não ser bem vista pelos colegas, de não se sentir bem vestindo uma roupa. E aquilo ali só vai acarretando cada vez pior. Vai acumulando. Vai né? Acumulando. A depressão e a falta de auto-amor são muito comuns em quem busca o emagrecimento? Muito. O ato de ter o amor próprio, eu digo que ele é essencial. Quando eu entendi isso, eu comecei a buscar em mim todas as respostas que eu precisava. E através do amor próprio, eu me responsabilizei por mim, por o meu emagrecimento também. Porque eu falei assim, não, a única pessoa que pode mudar quem eu sou eu mesma. Se eu não pensar que eu quero emagrecer e eu não fizer o que tem que ser feito, eu não vou emagrecer. Então, isso foi, assim, também crucial no meu processo. E é o tempo todo. Eu estou em processo, eu estou em crescimento. Então, agora eu vou fazer uma nova formação. Então, assim, é o tempo todo eu estando no foco de mim mesma. É o amor próprio por mim. Eu querer evoluir, né? Então, quando você fez esse processo todo com você fez uma anamnese sua também. Uma anamnese, né? Em tudo. Você, né, na verdade, você escaneou você mesma para saber o que estava acontecendo com você. Sim. E eu digo para você, Wanda, que foi, assim, falando um pouco já na questão de mulheres, no meu divórcio, por exemplo. Faz 1 ano e meio que eu me divorciei. Então, eu digo que é um processo. A primeira fase, você vai querer voltar. Porque você vê que você perdeu tudo aquilo, daí você começa a pensar, não, mas e se eu fizesse diferente assim? E se eu mudasse aqui? Aí você vai querer voltar. Aí passa um pouco isso, essa fase passa. Você começa a se reerguer. E aí eu busquei as respostas que eu queria em mim mesma. Eu falei, o que eu preciso fazer para me sentir bem comigo mesma? Porque eu sou um ser humano maravilhoso, eu não posso depositar no outro a melhoria que eu quero ter. Então, eu preciso me trabalhar. E aí, eu comecei a buscar o conhecimento, comecei a fazer a imersão. Aí, eu fiz também um processo assim, com mulheres, que foi uma constelação, digamos assim, uma constelação feminina, trabalhando o feminino da mulher. Porque muitas mulheres não se conhecem, Wanda. Elas, assim, não sabem, não têm aquele sentimento de se amar, né? Elas não se viram ainda como
filha de Deus, como uma pessoa incrível que ela é, como uma pessoa que pode fazer tanta coisa, e ela não depende de um homem para isso. Não sabe o potencial. Não sabe o potencial que tem. Então, assim, tudo isso, eu digo que foi uma cura constante para mim. E é um processo, no dia a dia, eu me curo a cada dia. Então, a cada dia que eu percebo uma mudança que eu posso fazer para me melhorar, eu faço isso. E isso vai me tornando cada dia melhor. É incrível, assim, mas a mulher, eu percebo que hoje, a mulher, muitas vezes, ela separa, e daí ela tem aquela fase de querer ficar bonita, ficar melhor, né? Que isso é importante. Você ter autoestima é ótimo. Te dá segurança, te dá segurança. Né? E isso, para mim, também foi muito bom. Só que daí, o que acontece? Muitas delas não conseguem ver essa confiança nela mesma, e ela vai buscar no outro. E acontece, às vezes, um relacionamento frustrado. Você fica se esticando ou se encolhendo para caber na vida do outro. Para caber na vida do outro. Por quê? Porque ela ainda não se melhorou o suficiente. Então, eu sempre penso assim, que a pessoa que eu quero do meu lado, eu preciso estar alinhada para que essa pessoa chegue até mim. Foi uma consciência que eu descobri a partir do momento em que eu quis me melhorar. Então, hoje eu percebo que eu preciso estar no melhor nível que eu quiser, tanto no físico, no mental e no espiritual, porque isso é muito importante, trabalhar o espiritual da mulher, para que eu possa ter um novo relacionamento. Porque quando eu estiver no meu melhor nível, a pessoa que também estiver no mesmo nível que eu vai vir até mim. Então, é uma troca de energia. A gente é energia, nós somos energia, né? Tudo ao nosso redor funciona assim. E a energia nos conecta com quem a gente está se alinhado. Então, se eu estou alinhada no meu melhor nível, a pessoa que vai estar também vai me conectar comigo. E a gente vai ter um relacionamento maravilhoso. Agora, se a mulher ela não se trabalhou, ela vai começar a repetir padrão. Ela vai conhecer uma pessoa e vai ser o mesmo processo que ela teve antes. Porque ela ainda não teve esse olhar de melhoramento para ela. Então, às vezes, ela vai repetir padrão, enquanto ela não se melhorar, aquilo também não melhora. Isso acontece também com o homem, então, que também tem que procurar também uma terapia, uma melhoria realmente, né? Reprogramar também a sua mente. Reprogramar. Os homens também, porque os homens, eles muitas vezes eles têm muito medo de se entregar, né? Eles, às vezes, não teve... No homem, geralmente, é mais a questão da paternidade. São mais descrentes também, né? São mais descrentes também. Tem muitos homens que acham que está tudo certo, né? Que está tudo resolvido. Que você que tem que resolver, você é o outro. Eu percebo que, assim, agora está se começando uma nova fase, assim, que os homens estão buscando mais esse entendimento também. Porque eles estão começando a ver que as coisas são um pouco diferentes. Mas ainda é um processo, né? Falta muito tempo ainda, muita caminhada. Acho que longa, falta uma caminhadinha ainda. Não, que é muito importante se os dois buscarem. Se os dois buscarem, é ótimo. Nossa, acho que fica um alinhamento perfeito daí. Fica um alinhamento perfeito. Quando os dois têm o mesmo alinhamento, as coisas fluem, né? De maneira leve. Então, é muito bom. No relacionamento, principalmente, né? Porque a coisa mais difícil é quando começa a desconectar, né? No relacionamento, se desconecta. Por conta de divergências, né? De pensamentos ali. Então, assim, realmente isso passa para a família, passa para os filhos, né? Sim. Essa falta, filho percebe que está desconectado, que alguma coisa não está bem ali. Sim. Né? E é incrível pensar assim também que quando, por exemplo, eu tive o start de mudar quem eu era e eu comecei a me trabalhar. Então, quando eu acessei aquilo, eu não consigo voltar atrás. Então, o que eu aprendo, eu não volto mais atrás. Eu não sou a mesma pessoa, né? A gente tem uma certa evolução. Uma curva de aprendizado, né? E foi o que eu percebi, assim, no meu casamento. Porque o meu ex-marido, ele não teve esse mesmo processo que eu tive. Mas ele também não quis buscar isso. E ali eu entendi que eu não podia mais ficar ali. Porque a gente não estava mais na mesma frequência. E aquilo ali já para mim não fazia mais sentido.
Então, foi aonde que eu decidi que eu ia separar, que a gente ia fazer o divórcio, mas foi tudo tranquilo, graças a Deus. Assim, ele é uma pessoa ótima, eu não tenho que reclamar, inclusive sou muito grata a ele, que foi um ótimo marido em tudo, um ótimo pai. Mas, assim, foi uma visão que eu tive sobre mim, né? E por isso que eu falo hoje, a gente precisa estar no melhor nível para quem está sozinho, para buscar uma pessoa que também vai estar no teu melhor nível, para dar ali aquele suporte um para o outro, né? Porque é o companheirismo. Se ele não está na mesma proporção que eu estou, a gente não vai conseguir ter o mesmo propósito, por exemplo, né? Não E aí as coisas não andam. Não vai ter uma vida saudável, Sim. feliz, né? Que é muito importante, É né, muito pro relacionamento. importante. Você não pode ficar naquele ambiente doentio. Na verdade, Doentio. que faz mal tanto para um quanto para o outro. Faz É. muito mal, né? Agora, você falando em ambiente, eu digo que o ambiente ele é essencial, né? Desde o ambiente da sua casa até onde você trabalha. A gente pensa assim que a gente a forma de 5 pessoas. As 5 pessoas que convivem com você é o que a gente vai também se tornando no dia a dia. Então, a gente tem que cuidar muito com quem a gente conversa, onde a gente está trabalhando. A gente tem que ter também essa visão de ambiência, né? Ambiência. Tudo isso é importante. Muito importante mesmo, assim. E, Solange, assim, qual foi o caso marcante de transformação que você acompanhou e te emocionou no teu trabalho mesmo, assim? Olha, eu vou contar um caso bem recente de uma amiga, que eu digo que ela é uma amiga irmã para mim. E ela passou por um processo da bariátrica, que eu fiz com ela. E ela, no momento em que ela fez a bariátrica, ela estava se sentindo gorda, não estava se sentindo bem. Ela estava com vários quilos a mais, então ela estava num momento bem difícil. E hoje, acho que passou um ano mais ou menos que a gente fez o processo todo, muitas coisas aconteceram com ela. Mas eu vi uma foto dela e ela postou o antes e o depois dela. E assim, como ela tá linda. Então, assim, ela emagreceu, ela tá bem com ela mesma, sabe? Ela estava bem fora do peso? Ela estava bem fora. Ela emagreceu, se eu não me engano, 16 quilos. E, assim, hoje eu olho para ela e eu me emociono pela conquista que ela teve. Porque, assim, eu fico tão feliz, Wanda, eu não sei se você já sentiu isso de você ajudar alguém, mas você fazer aquilo não só por dinheiro. Sem dúvida. Aquilo ali de você ajudar a pessoa e depois você vê como a pessoa está melhor, você pensa assim, meu Deus, como isso é importante, assim, para ela, né, para engrandecer ela, dela ter perdido o que ela queria, mas também pelo meu conhecimento, por tudo que eu busquei. Então, assim, eu olhei para ela naquela foto e falei para ela, amiga, eu tô emocionada, tipo, é muito bom ver ela hoje, porque ela tá linda. E ela tá se sentindo bem, e daí a gente fez até o Sagrado Feminino, há uns 2 domingos atrás, que foi um momento muito especial, um dia onde a gente se reúne mulheres e a gente trabalha toda essa parte do feminino, sabe? Bacana. E aquilo é muito interessante, e ela subiu no palco e ela cantou uma música, porque ela falou que ela tinha o sonho de ser cantora. E aí ela postou a foto, é uma reprogramação, né? Tipo, ela programando ela cantora, e lá ela colocou a foto dela adolescente no palco cantando, e ali ela subiu lá e ela fez realmente 2 músicas, cantou, foi linda, maravilhosa. E eu falei, amiga, tô emocionada de ver você, pelo seu crescimento, por quem você se tornou hoje. Então, isso eu digo assim que foi algo real, que aconteceu e recente. E eu tô muito feliz, assim, de poder ajudar, né, as pessoas. Aí você está podendo ajudar tantas Sim. pessoas, né, Solange? Muitas pessoas. Nossa, que bacana. E qual que é a sua maior missão hoje como terapeuta e mentora? Eu percebo que a minha missão de vida é ajudar mulheres, assim. Mulheres e homens, eu diria, não tanto só na parte de emagrecimento, porque eu falo sobre emagrecimento,
Mas também tem a parte que eu gosto muito, que é voltado para se conhecer, sabe? Se voltar para você mesmo. Voltar lá na sua essência, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. E elas querem resolver problemas do externo, mas tudo começa pelo interno. Quando eu estou bem, eu consigo ver de uma outra visão as coisas. Então, eu penso assim que isso é uma missão de vida para mim hoje. E eu quero muito chegar aí a milhares de pessoas, né? O que Deus me levar, o que Deus abençoar que vem até mim também, porque a gente, a energia que a gente tá, as pessoas também vêm até a gente, né? Então, eu quero poder ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, que Deus me abençoar. Maravilha. O que você sonha ainda realizar? Eu quero realizar meu evento. A próxima fase eu digo que é uma palestra ainda. Vamos de passos por passos, né, Wanda? Claro! Mas assim, meu próximo passo é uma palestra. Eu percebo assim que eu quero fazer uma palestra voltada assim para mulheres, que para elas dar o start ali de se conhecer, de voltar para si e sentir essa presença delas mesmas. E o próximo passo vai ser uma imersão que eu quero fazer, daí já é um evento mais grandioso, que é claro que eu preciso ter mais habilidades ainda, né? Eu digo que Deus está me formando nesse processo todo. E dia após dia eu vou me trabalhando também para chegar até onde eu quero. Ai, vai chegar, com certeza. Amém. Que trabalho maravilhoso, Solange, né? E como as pessoas precisam de ajuda de verdade. De verdade. Para destravar tantas coisas na vida, né? Sim. Que são traumas que a gente carrega lá de trás, né? De trás. Talvez traumas, assim, de outras gerações. Com certeza, a gente tem muito isso, né? Essa parte de gerações é uma coisa que eu também vou dar um próximo passo. Então, eu vou fazer uma formação com a Fabiana Zelazo. E eu vou poder entender também algo a mais que eu quero sobre como os antepassados influenciam na nossa vida. Porque a gente pensa que a gente é só eu aqui, mas não é assim. Tem minha mãe, a mãe da minha mãe. Então, tudo isso vai acarretando geração por geração. E a cada pessoa que nasce, ela tem uma missão de se curar e curar seus antepassados também. E quando ela não faz isso, vai passar, por exemplo, se eu não fizer isso, vai passar para minha filha ou para o meu filho. Se eles não fizerem isso, vai passar para o filho deles. Então, é um processo assim que a gente precisa olhar também para isso. Eu não posso ainda falar com tanta propriedade sobre isso, porque eu vou fazer essa formação. Mas é algo que eu quero também poder ajudar nesse sentido também. Não, mas já ajuda muitas pessoas só de reprogramar, só de mudar a vida das pessoas que são tímidas. Tá? Que tem tanto potencial e que não consegue desenvolver esse potencial. Cheio de medos, Sim. Não é? Porque isso bloqueia muito, esses bloqueios aí fazem muito mal para a pessoa, né? Faz. O medo, ele é algo assim que ele nunca vai deixar de existir na nossa vida. Mas tem o medo que te paralisa e tem o medo que, por exemplo, faz você não pular da ponte. Então, o eu não pular da ponte é um medo que tudo bem, que precisa estar presente. Agora, o medo que me trava, isso ele não precisa estar comigo. Eu posso reprogramar ele. Mas enquanto a pessoa não se tenha consciência, ela vai viver paralisada, né? A partir do momento que ela buscar isso, ela vai começar a entender e vai se melhorar. E a pessoa que tem esse medo de falar em público, de estar diante de várias pessoas e se expor, porque você está se expondo de alguma forma, né? Sim. Isso tem tratamento, né? Tem tratamento. Inclusive, uma terapia que eu super indico, que é sobre você querer falar em público, por exemplo. Eu fiz uma terapia com uma amiga minha, que a gente estava num curso, e ela falou que ela queria muito gravar vídeo. Ela é terapeuta e ela queria muito gravar vídeo, porém ela ficava travada quando ela ia falar. Eu falei, não, vamos lá. E como a gente estava num processo de formação, então a gente estava fazendo a formação e já fazendo ali as terapias ao vivo. Então eu falei, vamos trabalhar isso. Aí começamos a terapia e realmente para ela foi um trauma.
E a gente conseguiu voltar lá no momento em que teve esse trauma e ela desbloqueou isso. Foi questão ali, acho que de 20 minutos, meia hora. Ela se trabalhou, desbloqueou o trauma. Hoje ela fala, faz lives, ela fala, faz vídeos. Então, assim, aquilo ali foi um destravar para ela. E algo que mudou a vida dela instantâneo, assim. É automático. Você faz, você acessa lá na raiz do problema e aquilo muda. Mas como que você descobre onde é que está esse trauma? Aí é um processo. É realmente uma hipnose. A gente vai conversando, a gente vai guiando a pessoa até o momento em que ela busca na mente dela o que aconteceu. É como se fosse uma linha do tempo. Você vai voltar no momento exato em que aquilo aconteceu. Você vai estar vendo pelos os próprios olhos dela, né? Sim. Ela vai estar na imagem e ela vai estar passando aquele processo. Tudo isso é mental. Eu vou conduzindo e ela vai passando aquilo ali. E quando chegou ali naquele ponto? Quando chega ali, aí eu reprogramo aquilo. A gente dá um novo sentido. Então, a gente coloca, naquela dor, a gente coloca algo positivo. Algo que vai engrandecer ela, algo que vai destravar, né? Enfim, ali ela tem um novo start. Então, aquilo é instantâneo. Ai, que incrível isso, né, Solange? Muito bom. Muito incrível, gente. Olha isso. Manda lá para aquela amiga, para aquele amigo, para aquele familiar. Compartilhe essa entrevista com a Solange, mentora, reprogramadora mental, maravilhoso. Mas agora, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, quero falar de um livro maravilhoso aqui, que é Vida e Obra do Médico Idealizador da UOPECAM, União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer, Dr. Antoninho Ricardo Sabe. Esse homem foi o idealizador da UOPECAM e nessa biografia da jornalista Tânia Moraes, está tudo contado, toda a história que é linda, que é maravilhosa. Todo mundo deveria conhecer que esse Hospital do Câncer se tornou realidade em Cascavel, né? Tudo por obra desse médico sonhador que fez acontecer esse grandioso, esse maravilhoso Hospital do Câncer, o UOPECAM. E aqui também está sendo contada por que ele não conseguiu trabalhar na criação da sua própria obra, certo? Esse é um tema bastante contraditório, né? Porque o médico criou essa UOPECAM e não conseguiu trabalhar dentro do hospital, devido, logicamente, à posse de uma nova diretoria que não deixou esse médico trabalhar, e até hoje ele não trabalha. Ele teve que ir embora da cidade porque não teve espaço de trabalho na UOPECAM, que foi a sua obra que atende milhares de pessoas. Eu acompanhei essa história, eu estive lado a lado acompanhando isso, então eu vivi essa história que eu conheço muito bem, toda a injustiça que foi feita com esse médico. Vale muito a pena conhecer, tá? Uma biografia feita, né, pela jornalista, uma grande jornalista, Tânia Moraes. Não sei se você conhece. Não conheço ainda. Te dar um livro daí para você conhecer, Ai, que vale muito a pena, tá? Solange, e a Solange hoje, além de trabalhar como terapeuta, né? Como é que é a Solange no dia a dia, na sua casa? Mora com os filhos? Hoje eu moro aqui em Cascavel, então faz 1 ano e meio que eu me mudei para cá e eu moro sozinha aqui. Meus filhos, eles moram em Cafelândia. Meu filho, como ele já tinha 12 anos, né, quando eu me separei, então a gente deixou ele também escolher se ele queria morar comigo ou com o pai. E assim, o pai dele é um ótimo pai, então um paizão muito presente, cuida muito bem. E ele escolheu realmente morar com o pai, porque daí lá estão meus 2 outros filhos também, tem a avó, né? E aqui, assim,
como eu tenho uma vida meio corrida, ele ia ficar muito sozinho e tudo. Então, a gente decidiu que ele ia morar lá. E ele sempre vem passear aqui também, pertinho, né? 40 minutinhos, então. E assim, hoje eu me vejo uma pessoa muito organizada. Eu gosto de ter um tempo para mim, então eu gosto de sair, de fazer atividades, de correr. Eu digo que é uma terapia correr, porque é onde eu me sinto presente e eu deixo de pensar em muitas coisas, então eu só corro. E eu gosto também de sempre participar de eventos, então assim, tô sempre indo em alguma coisa, me melhorando, me trabalhando, me reprogramando. Gosto de jantar fora, gosto de jantar fora, fazer noite de jogos, gente, é maravilhoso, bacana. Noite de jogos, até aprendi a jogar Uno. Que bacana. Eu não sabia. Eu não sei jogar. E assim, é uma maneira da gente viver bem, né? Viver leve, fazer coisas diferentes. Eu gosto muito de fazer coisas diferentes. O tempo todo tá aprendendo coisas novas, assim, que eu acho que é muito interessante, muito interessante. Gosta de cozinhar também? Cozinhar não é uma habilidade muito que eu tenho, não. Eu digo que eu sempre prefiro lavar a louça, então. Mas eu amo comer, né? Eu amo comer. Que maravilha. Que bom, Solange. Então, adorei conversar com você, conhecer você, o teu trabalho. Recomendo imensamente para as pessoas que precisam de alguma cura, de alguma forma, para poder ter uma vida melhor, viver melhor, não é? Sim. Nossa, a terapia, ela muda vidas. Eu digo que muda vidas e talvez as pessoas ainda não tenham consciência, mas assim, se permita viver uma vez, para você entender o processo. Depois que você viver uma vez, você vai ver que tudo a sua vida, tipo, ela muda instantâneo. E as pessoas vão ter mais liberdade, mais conhecimento, vão viver mais leve. Então, é muito bom. Mais confiança. Confiança. Né? E as terapias, assim, é importante a gente frisar também que não é fazer uma vez e nunca mais. É uma vida inteira que você faz esse processo, né? Você faz acompanhamento, você sempre está revisitando certas situações da sua vida também, né? Você tem que estar... Continuidade, né? Continuidade no dia a dia, no tempo todo, né? A gente sempre tem que se curando. Curas constantes, né? Sim. E você vai se curando todos os dias, né? Então tem que dar essa continuidade, dar essa oportunidade de estar fazendo essas terapias que faz muito bem para o corpo, para a alma, para a mente, para o espírito, para tudo, né? Eu digo Solange. Até para a ansiedade, é uma questão assim essencial hoje em dia a terapia, porque as pessoas não sabem, mas existem até exercícios que a gente faz com respiração que acalma. Que você se torna uma pessoa muito melhor só por aprender a respirar. Então, perceba como é interessante você ter o conhecimento, né? O conhecimento, né? E esse acompanhamento para quem entende das terapias, porque... para quem entende. É uma condução, né? É uma condução. Muito bem conduzida, sim, com né? certeza. Você tem que escolher realmente a terapeuta que você vai fazer todo esse processo, porque tem que ter conhecimento e ser muito bem conduzida, não é? Isso mesmo. Solange, muito obrigada. Você tem alguma mensagem que você queira passar para as pessoas que estão precisando, né, dessa terapia, de alguém, um terapeuta que guie realmente alguma dor, algum processo que as pessoas estejam vivendo? Sim, eu digo que é muito importante a gente procurar essa ajuda. Ela é tão necessária, não somente para curar você, mas para você ser uma pessoa melhor até com os seus amados, né, do dia a dia, para você se tornar uma pessoa melhor. Então, para quem às vezes tem algum receio, se permita viver uma experiência de uma terapia, porque você vai entender o processo, vai mudar totalmente. E o buscar essa ajuda de uma pessoa, um profissional, que ele tem o conhecimento, faz toda a diferença. Então, é um ato de amor próprio, eu diria assim. É muito bom. Que bom. Solange, muito obrigada. Eu espero te encontrar mais vezes para te conversar mais sobre esse trabalho seu. Te desejo todo o sucesso, que você realize todos os teus sonhos aí, né? Que você tem muitos projetos ainda aí. Tá? Sim. E pode contar com a gente aqui no que você precisar, tá bom? Ai, que bom. Eu fico muito feliz também, sou imensamente grata pelo convite, que Deus abençoe seu projeto também. Amém. Do podcast, que
Quanto mais a gente levar esse entendimento, sabedoria às pessoas, é muito bom para a gente e para as pessoas, né? Então, sou imensamente grata. E quando eu tiver um novo projeto com mulheres, assim, se você me der a oportunidade, a gente vem aqui convidar também essas mulheres maravilhosas, né, para fazer parte desse projeto que é tão interessante. Certamente. As portas estão abertas aqui do Amém. estúdio. Deus Notas e abençoe. novidades. Pessoal, então chegamos ao fim desse bate-papo. Eu vou pedir para vocês para seguirem o canal, para compartilharem com seus amigos e familiares. Semanalmente postamos conversas boas, conversas maravilhosas, com pessoas incríveis como a Solange, que tem uma história. E se você conhece alguém, ou se você tem uma história bacana para contar também, entre em contato com Notas e Novidades. Nós vamos estar aqui com as portas abertas para receber você ou a pessoa que você indicar para bater esse papo e mostrar para as pessoas esse trabalho, esses momentos de superação que tiveram, essas lindas histórias todas, tá bom? Segue lá, Notas e Novidades, com Wanda Scopel, no YouTube e no Instagram também, tá bom? Até a próxima semana, então. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, 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 tchau.